Você assiste um filme ou uma série em inglês, entende a ideia, reconhece algumas palavras, mas no dia seguinte você não lembra de nenhuma frase que dê para usar na sua vida real. Seu inglês ele fica preso no eu entendo, mas não falo. Eu sou Marco Castelo, dono da Essential, uma das escolas de inglês mais tradicionais do Brasil e referência absoluta em aulas particulares para adultos. E hoje eu vou pegar um trecho curto de uma série chamada Shrinking e destrinchar linha por linha para você entender, absorver e principalmente conseguir usar isso no seu dia a dia. Vamos para a cena. Primeiro você vai só escutar e ver o que você consegue entender dessa série. No final, depois que a gente destrinchar tudo, eu vou colocar novamente para você ver como seu ouvido melhorou para captar o inglês que é falado realmente no dia a dia. Vamos lá. I drop my kid off at her house every other weekend. Oh, I helped hang that wallpaper. There's not a single bubble in it. that's rough. What is the most embarrassing thing you realized you didn't know how to do without your wife? Então, vamos começar com a primeira frase, tá? Só para você ter um contexto do que está acontecendo nessa conversa, eles estão conversando sobre os ex-maridos deles. No caso do cara, a ex-mulher dele faleceu, e no caso da mulher, o ex-marido dela se separou e ficou com a melhor amiga dela, fugiu com a melhor amiga dela. Então vamos ver, vamos entender aqui o que está acontecendo nesse diálogo. Então vamos lá. Now I drop my kid off at her house every other weekend. Então, aqui a gente já tem uma coisa, um phrasal verb interessantíssimo para você guardar, que é drop off, para você ter na sua lista de ferramentas. Drop off, tá? O que significa esse drop off? Significa deixar algo ou alguém em algum lugar, beleza? Então, o que ele está falando? Agora eu deixo meu filho ou minha filha, I drop my kid off at her house. Então, aqui ela está se referindo à casa da ex-amiga dela, né? Que roubou o marido dela. Então, now I drop my kid off, eu deixo meu filho na casa dela, at her house, every other weekend. Então, guarda isso aqui, vamos chegar até aqui, tá? Então, eu deixo meu filho na casa dela. Esse drop off é um phrasal verb, como que você pode usar? E aqui é importante esse ponto. Vamos supor que você quisesse dizer, posso te deixar aqui? Como que você falaria isso? Can I drop you off here? O que é importante? Sempre você colocar esse off, o phrasal verb é drop off, mas aqui é importante que você sempre coloque esse, para você nunca errar, você coloque esse off sempre depois do objeto ou da pessoa que você está se referindo. Então, quem você está se referindo aqui? You, tá? Então, can I drop you off here? Posso te deixar aqui? Então, o off vem depois do you. Vamos supor que você quisesse dizer, falando da sua rotina, eu deixo o meu irmão antes do trabalho, tá? Eu deixo meu irmão lá na escola, sei lá, antes do trabalho. Então, I drop my brother. Percebe que a gente está colocando, não é I drop off my brother, é I drop my brother off before work, beleza? Posso deixar aqui? Can I drop you off here? Ou então, eu deixo meu irmão antes do trabalho. I drop my brother off before work. Vamos guardar a nossa primeira frase aqui, importante para você ter no seu hall de ferramentas de inglês. Beleza, então, I drop my kid off at her house every other weekend. Repete comigo. Now, I drop my kid off at her house. Olha esse at her house. Percebe que eu não falo at. Eu falo at. At her house every other weekend. Então, o que significa segunda ferramenta importantíssima? Every other. O que a gente está falando aqui? Every other. O que significa essa expressão? Every other. Como que você vai usar esse every other? Você vai usar para falar alguma coisa sim, alguma coisa não. Então, por exemplo, aqui ele está falando every other weekend. O que é every other weekend? Final de semana, sim. Final de semana, não. Vamos supor que você quisesse dizer every other. Vamos supor que você quisesse dizer aqui terça sim, terça não. Como que você falaria? Ficaria every other. Como que é terça em inglês? Tuesday. Every other Tuesday. Terça sim, terça não. Como que você falaria a cada mês? Mês sim, mês não. Every other month. Every other month. E por aí vai. Que é extremamente útil para você ter nas suas ferramentas aí de inglês todo dia.
Então repete comigo. Every other weekend. Every other weekend. Seguindo, vamos para a próxima parte. Aí ela segue aqui. I helped hang that bitch's wallpaper. I helped hang that bitch's wallpaper. O que ela tá falando aqui? Eu ajudei, I helped hang. Hang aqui o verbo é pendurar, tá? That bitch's, então aquela bitch. Wallpaper. O que é wallpaper? Papel de parede. Eu não sei como que é o verbo em português. Não sei se é pendurar ou instalar, mas... Anyway. Aí seguindo. There's not a single bubble in it. There's not. Esse aqui que eu quero que você pegue. There's not. O que significa there's not? Não há. Não há. There's not a single. Não há uma única bolha. There's not a single bubble in it. Não há nenhuma bolha sequer nele. O que é importante aqui? Por que é there's not, não há, e não have? Have não significa ter também? Eu tenho um carro, I have a car. Não tem nenhuma bolha, there's have. It has, no, it has. Por que não é it has no bubble, por exemplo? Em inglês, o verbo have, ele é somente usado para posse. Por exemplo, eu tenho, você tem, I have, you have. Quando existe posse, pertencimento. Para expressar há ou existe, a gente sempre vai usar there is no singular ou there are no plural, tá bom? Então vamos supor que você quisesse falar não há um único problema nisso. Como que você falaria? There is not a single, there's not a single problem in it, tá bom? Não há, there's not. Ou então, se você quisesse dizer, há 3 pessoas na sala, como que ficaria? There are, plural, there are 3 people in the room. Beleza? Há 3 pessoas na sala. Ou então, tem comida na geladeira. There's food in the fridge. Tá bom? There's food in the fridge. E por aí vai. Beleza? There's not. Essa é a segunda frase que eu acho que é importante você ter aí nas suas ferramentas. Seguindo, that's rough. Essa daqui é uma expressão idiomática muito falada. Tá bom? Pelos nativos. That's. O que significa esse that's rough? A tradução mais coloquial é isso é difícil, isso é complicado, that's rough, putz, isso é foda, putz, que difícil, que complicado, que duro, tá? É uma expressão idiomática e eu acho que é a maneira mais rápida de você mostrar, de você sentir, demonstrar empatia e simpatia com uma pessoa quando ela passou por uma situação dura. Então, por exemplo, se um amigo seu te conta que perdeu o emprego, ao invés de você dizer I'm sorry, você fala wow, that's rough. Putz, eu simpatizo com você, isso é difícil, eu te entendo, tá? Isso é muito usado. Você também pode usar, por exemplo, para escrever alguma coisa difícil. Então, por exemplo, se você quisesse falar, putz, esse mês foi difícil. Esse mês foi difícil, foi complicado. Você vai falar, this month has been rough. This month has been rough. Tá? Esse mês tem sido difícil. This week has been rough. Essa semana tem sido difícil. Seguindo, vamos para a última parte da nosso trecho, que é aquela pergunta. What is the most embarrassing thing you realized? Qual que é a coisa mais constrangedora que você percebeu? Vamos ficar aqui. What is the most? What is the most? Essa daqui é uma outra ferramenta que você pode usar. What is the most? Qual que é a mais? Vamos supor que você quisesse dizer qual que é a coisa mais importante para você. Como que ficaria? What is the most important thing? Repete comigo. What is the most important ou important thing for you? Qual que é a coisa mais importante para você? What is the most important thing for you? Ou então, what is the most difficult thing for you? What is the most difficult thing for you?
Qualquer coisa mais difícil para você, também você vai usar muito no seu dia a dia. What is the most embarrassing thing? Qual que é a outra frase, a outra expressão que eu quero que você guarde, que é embarrassing. Essa palavra é muito usada, que é algo constrangedor. Então vamos supor que alguém conte alguma história constrangedora numa reunião e você quer reagir a ela. Como você vai falar? Como que os nativos sempre usam? Eles vão dizer, wow, that's embarrassing. That's embarrassing. Que vergonha, que situação constrangedora. Ou você está numa conversa com alguém, ou ouviu algo que foi claramente vergonhoso e a sua reação poderia ser, how embarrassing. Que vergonha, how embarrassing. Tá? How embarrassing. Nossa, que vergonha. Se você quisesse dizer, nossa, eu fiquei morrendo de vergonha. Você conta uma história, você quer falar, nossa, eu fiquei morrendo de vergonha. Como você falaria? Esse embarrassing muda um pouco para embarrassed. Então você vai falar, I was so embarrassed. I was so embarrassed. Nossa, eu fiquei morrendo de vergonha com aquela situação. Embarrassing é a outra palavra, a outra expressão que eu quero que você guarde. Então voltando, what is the most embarrassing thing? Repete comigo. What is the most embarrassing thing you realized? Você percebeu, você realizou, você entendeu. You didn't know how to do without your wife. Qual foi a coisa mais constrangedora que você percebeu, que você não sabia, you realize you didn't know how to do, que você não conseguia fazer without your wife. Repete comigo. You realized you didn't know how to do. Esse to sempre com um sonzinho de TS, tá? Tss, tss, tss. How to do without. Repete comigo. Without your wife. Então, qual foi a coisa mais constrangedora que você descobriu, que você percebeu, que você não sabia como fazer sem a sua esposa? Só recapitulando um pouco, o que você aprendeu aqui? Quais expressões? To drop off, que é deixar. I drop my kid off. Eu deixo a minha filha at her house, na casa dela. Outra expressão que você aprendeu, every other, tá? Sim e não, dia sim, dia não. Every other weekend. Final de semana sim, final de semana não. Every other weekend. Every other month. Mês sim, mês não. Que mais? There's not. Não há. Então, there's not a single problem in it. Não há. E não have. Have é só para posse. I have a car. Beleza? That's rough. Nossa, isso é difícil. Isso deve ser difícil. Esse mês está sendo difícil. This month has been rough. Tá? What else? What is the most? Então, qual que é o mais? What is the most important thing for you? Qual que é a coisa mais importante para você? Embarrassing, constrangedor. Nossa, isso é constrangedor. That's embarrassing. Ou então, nossa, que constrangedor. How embarrassing. Ou então, nossa, eu fiquei morrendo de vergonha. I was so embarrassed. Tá bom? I was so embarrassed. E agora que a gente destrinchou, você vai ouvir novamente o trecho e perceber o quanto que o seu inglês evoluiu. Vamos lá? I drop my kid off at her house every other weekend. Oh, I helped hang that wallpaper. There's not a single bubble in it. that's rough. What is the most embarrassing thing you realized you didn't know how to do without your wife? E aí, pegou tudo? Finalizamos a nossa aula. Eu espero que tenha sido proveitosa para você. Se te ajudou, o seu like também me ajuda muito. E é isso. Nos vemos na próxima.